Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu me chamo a missionária Sandra. Quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive com Deus no ano de 2008. Eu estava passando um momento difícil na minha vida, né? Uns momentos pessoais, né? Como todos nós passamos, né, irmão? E aí, irmão, um certo dia eu estava no estabelecimento comercial do meu irmão e chegou um irmão, um senhorzinho, né, um irmão da igreja. E ele falou assim, né, ele olhou para mim e falou assim: essa irmã está prestes a ser arrebatada, né? E aí eu olhei pro irmão, né, e falei: meu Deus, né? E já era a promessa de Deus, né, irmão, que ele ia me arrebatar, né? E aí, irmão, passar, né, uns meses, né, eu comecei a entrar em um processo espiritual com Deus, a qual eu não entendi, né, nos primeiros dias, pois eu fiquei, irmão, com dificuldade de dormir. Fiquei uns 15 dias, eu deitava para dormir, né, e eu dormia, mas era como se meu corpo somente ficasse elevado, né? A minha mente, ela não descansava. Eu deitava para dormir, mas a minha mente não dormia. Era como se o meu corpo, né, e minha mente, ela não adormecesse como normal, né? Como todos nós deita para dormir, dorme profundo, né? E no outro dia acorda, né, com aquela sensação que você dormiu. E eu fiquei 15 dias, irmã, com essa sensação que eu não tinha dormido, né? Que a minha mente não descansou, que o meu corpo não descansou. E aí, ao passar dos dias, eu já estava ficando cansada, porque o meu corpo não estava mais conseguindo, né? Porque eu não descansava a mente nem o corpo durante esse tempo todo, né? E eu falei para Deus: Deus, eu preciso dormir, eu preciso descansar o meu corpo, né? E foi uma dessas noites que eu deitei para dormir e mais uma vez não consegui dormir, não consegui descansar meu corpo. E aí foi quando, irmão, eu tive, né, a experiência de arrebatamento, né? Esse é meu primeiro vídeo. Eu vou continuar contando, né, a minha experiência nos demais. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Como eu estava contando, né, irmão, no meu vídeo anterior, né, isso é uma continuação, a segunda parte, né, de outras mais que virão, né. Como eu estava contando no último vídeo, né, irmão, eu deitei para dormir mais uma vez e não consegui dormir. Foi o mesmo processo dos dias anteriores. E aí, irmão, quando foi de manhã, né, eu tive a sensação que eu vi a minha mãe levantar da cama, porque a gente dormia no mesmo quarto, numa cama beliche. Ela dormia em cima e eu dormia embaixo. Então, eu não tenho a recordação se eu acordei. Eu tenho a sensação que eu não estava acordada. Assim como a minha mente ela não descansava, né, durante esse dia todo, eu tive a sensação que a minha mãe levantou da cama. E nesse momento, irmã, eu fui arrebatada. Eu fui arrebatada. Se minha mãe tivesse voltado, tocado no meu corpo, ela ia perceber que eu não estaria ali. Mas Deus não permitiu, né, que ela viesse tocar em mim, né? E aí, irmão, de repente, eu me via numa estrada, né, caminhando em uma estrada. E aí, irmão, eu fui conduzida a uma praça. Essa foi a minha primeira visão, né, do arrebatamento. Foi uma praça. E aquela praça, irmão, tinha umas pessoas sentadas, né? E eu olhava para o céu, olhava para o ambiente ao redor, né? E eu vi uma escuridão, eu vi um ambiente triste, um ambiente de angústia, de falta de esperança, uma coisa tenebrosa. Assim como você vê um filme de terror, né? Uma imagem
escura, sem graça, sem vida. E isso me chamava a atenção, né? E aí eu perguntava para Deus por quê, né? Por que tá assim, né? O ambiente, por que tá assim? Aí Deus falava para mim que o Espírito Santo de Deus tinha sido tirado da terra, né? Ali, quando o Espírito Santo de Deus, né, irmão, for tirado juntamente com o arrebatamento da igreja, né? O mundo vai ficar assim, sem graça, sem cor, sem alegria, sem felicidade. Simplesmente as pessoas vão viver, né, por viver, né? Vou continuar falando no meu terceiro vídeo, né? Peço que vocês acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz, meus irmãos, essa é a terceira parte, né, do arrebatamento que eu tive, né? E aí, irmão, eu me via, né, naquela praça, e aí eu fazia a pergunta para Deus, aí Deus falava que era porque o Espírito Santo de Deus tinha se retirado da terra, né? E aí, em seguida, irmão, eu vi um carro preto, um carro muito bonito, preto. E de dentro daquele carro saía um homem alto, né, magro, né, com um terno preto, né, uma maleta preta. E aquele homem, ele parava, né, com aquele carro bem do meu lado, né? E eu falava para Deus, quem é esse homem, Deus? E Deus falava para mim na voz, né, falava, esse é o anticristo. Este é o anticristo. Então, irmã, ali eu já estava, né, num período, né, da tribulação, né, já estava no reinado do anticristo, né. E aí, irmão, Deus, ele continuou, né, me mostrando muitas outras coisas, né. E ali as pessoas, irmã, elas viviam, né, estavam vivendo, né, aparentemente normal. Aquelas pessoas que tinham ficado, né, do arrebatamento, né, as que tinham aceitado, né, o carimbo da besta, né, nós sabemos, né, que vai ter, né, o carimbo da besta. E aí tinha aquelas pessoas que não tinham aceitado, né, e aí Deus ele me mostrou, né, a diferença do que aceitava e do que não aceitava o carimbo da besta, né. E no meio, meus irmãos, dessas pessoas, né, tinha pessoas que Deus me mostrava, né, que pessoas conhecidas, né, pessoas conhecidas, que é cristão e tinha aceitado o carimbo da besta, né, tinha aceitado. Então as pessoas que aceitavam o carimbo da besta, elas viviam muito bem financeiramente, né, era dado a elas, né, riquezas, uma casa bonita, viviam tranquilas entre aspas, né, que a gente sabemos que vai ser uma tranquilidade, uma prosperidade falsa, né? No momento que a pessoa aceita o carinho da besta, ela perde, né, o direito do arrependimento, né? Perde o direito da salvação, né? E aquelas que não aceitam, né, vão ter que sofrer, né, as perseguições, né? E tem o direito do arrependimento e da salvação, né, irmão? Eu vou continuar, né, a minha experiência, né, no quarto vídeo. Como hoje eu já postei 3, provavelmente só vou postar os demais amanhã, né, com a ajuda de Deus, né, irmão? Espero que os irmãos se alimentem em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou contar a quarta parte, né, do meu arrebatamento, né? Em seguida, né, meus irmãos, que eu estava nessa praça, né, eu fui levada a uma casa. E eu entrava nessa casa, sabe, no maior desespero, a maior agonia, aquela sentindo aquela angústia por dentro, uma coisa inexplicável, né? Quando eu entrava naquela casa, tipo uma casa abandonada, tipo a pessoa tinha abandonado a casa, sabe? E eu olhava, tinha um fogão com umas panelas em cima, com umas comidas, não lembro se eu não cheguei a ver o que era que tinha dentro das panelas. É assim mesmo, né? A sensação que eu tive era que eu estava com fome, mas eu não quis ir olhar o que tinha naquelas panelas para comer, porque o desespero era tão grande, né? Que não me dava essa vontade de verificar o que tinha dentro dessas panelas. E eu ia para mais dentro da casa, uma cozinha, né? Eu chegava nessa cozinha, tinha uma mesa com um cadáver morto em cima, aquele cadáver magro, só tinha os ossos.
aquela coisa horrível, aquela sensação horrível, horrível, horrível. E no meio dessa sensação horrível, irmã, eu olhava em cima de outra mesinha e tinha uma planta bem verdinha, bem verdinha, bem verdinha. Planta mais linda que eu nunca vi na face da terra. E uma daquelas folhinhas daquela planta começava a pegar fogo, um fogo bem, bem amarelinho. Quando chegava na metade da folha, o fogo se apagava. E eu perguntava assim, por que que o fogo se apagou? Por que a folhinha se apagou? E a voz falava assim para mim, é a fé dos crentes que está se apagando. E a Bíblia fala, né, irmão, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a gente estamos passando, irmão, momentos difíceis, né? O homem ter se tornado amante de si mesmo, né? A humanidade, né? Tá pensando em si próprio, né, irmão? E o amor tá esfriando sobre a face da terra. E aquela plantinha ali naquele cenário, né, irmã? Mistério de Deus, né? Porque aquela casa era horrível, abandonada. Aquela coisa, aquela sensação de terror, de medo, de sensação de medo, sabe? E eu fiquei sem entender, né? Com medo de tanta coisa ruim aparecer aquela planta, né? Mas era porque Deus queria falar para mim sobre a fé dos cristãos, né? A fé está se apagando, irmão. Os cristãos estão se deixando, né? Levar pelas lutas, tribulações. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus, irmão. Vou continuar gravando a segunda parte. Meus irmãos, vou continuar contando o arrebatamento, né? Depois que eu saía dessa casa, né? Que eu falei no vídeo anterior, eu fui levada a uma casa, né? De uma conhecida, né? E essa conhecida, né, estava morando numa casa muito bonita, muito arrumada, sabe? E aquela mulher, ela é evangélica, eu conheço ela, só que ela tinha aceitado o carinho da besta e estava vivendo naquela luxúria, né? E eu achava tão estranho, né? Como, né, ela estava daquele jeito, né? Só que Deus falou para mim que muitos vão aceitar o carimbo da besta para não passar fome, para não passar tribulação, sabe? O amor ao dinheiro, o amor à riqueza, só que é tudo ilusão, né? Isso daí é tudo ilusão. Aí depois, irmão, eu saía deste lugar e eu era conduzida a outro lugar, né? Passava ali por uma rua e tinha um movimento, algo estranho estava acontecendo, tipo uma perseguição. E eu entrava dentro de uma casa, e a mulher vinha abrir a porta para mim. E aí, quando ela abria a porta para mim, né, eu já estava tentando fugir, né, do que estava acontecendo na rua, assustada. E aí ela abria a porta para mim. Quando ela abria a porta para mim, chegava 2 policiais, guarda, não sei, bem vestidos, sabe? 2 homens bem vestidos, com umas pistolas na mão, com as luzinhas acesas. E eles falavam assim, agora é a hora do culto, agora é a hora do culto. E aí eu ficava atemorizada, irmão, porque eu estava ali no meio daqueles 2 homens, aquela mulher estava no meio, e eu não podia fazer aquele culto, né? Que aquele culto era adoração à besta, né? E eu não podia. E ali naquele momento eu sentia medo, sentia temor. E aí eu fui tirada dali. Eu fui tirada, né? Eu fui tirada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sempre sabia que tinha alguém do meu lado comigo, que falava comigo. E aí eu fui tirada naquele medo, aquela agonia, né? E aí eu perguntava assim, quando começou a acontecer essas coisas? E aí a voz falava para mim assim, começou a acontecer em 2020. Aí eu falava assim, não, eu estou em 2008. Eu tinha certeza, irmã, que eu estava em 2008, porque foi real, eu fui tirada do meu corpo, eu fui levada ao futuro, né? E aí, meus irmãos, Deus me deu essa experiência, né? Em 2008, e eu fiquei 12 anos esperando chegar 2020, sabendo que alguma coisa ia acontecer em 2020. E assim como os irmãos sabem,